Shalom, meus amados irmãos, meu nome é Sandra Pires. Hoje estamos com mais um estudo da Torá. A nossa paraxá é Kev, que significa por quê, que vai de Deuteronômio, capítulo 7, verso 12, até o capítulo 11, verso 25. Na Haftará de Isaías 49, 14, do 51, e Hebreus 11, verso 8 ao 13. Que disse assim, Deuteronômio 7, verso 12, que diz assim: Será, pois, que se ouvires o juízo e os guardar, e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. A palavra Ekev é geralmente traduzida como pois, ou porque. Entretanto, a tradução mais correta se dá ao versículo acima o caráter condicional, pois somente se ouvirdes, guardares e cumprimos os preceitos do Eterno, seremos abençoados com as bênçãos do Eterno, que o Eterno deu a Abraão. A palavra obediência é a chave dessa paraxá. Podemos concluir que seremos abençoados e conhecemos e obedecemos a Torá. Moisés disse ao povo que não perdesse a coragem nem a fé, pois a bênção é condicional, apesar que o amor do Eterno é incondicional. O erro de muitos cristãos é pensar que a obra da cruz nos isenta da nossa obrigação dos princípios da Santa Torá. Eles pensam que, estando na graça de Yeshua, tudo está resolvido. A obra da cruz é verdadeira, sim. Por meio dela, nos fomos livres do peso da condenação eterna. A Bíblia diz, em Marcos, capítulo 9, verso 1, que diz assim: Disse-lhe também, em verdade vos digo, dos que estão aqui, estão alguns que não há provação, provarão a morte, sem que veja chegado o reino do Eterno com poder. Pelo fato de Yeshua ter morrido na cruz para nos salvar, para que tivéssemos vida eterna, não quer dizer que alcançaremos a salvação da alma incondicionalmente. Porque, se Deus quisesse para nós somente a vida eterna, bastaria aceitar a Yeshua hoje e morrer amanhã. Para que ficar nesse mundo deserto, cada vez mais competitivo, mais violento, sem amor? A grande resposta que precisamos ser luz para o mundo, que já está em treva. Afinal, o que Deus quer de qualquer um de nós é que passou pelo novo nascimento em espírito é o nosso testemunho e poder. Ele quer que cada um de nós seja reflexo à sua luz, à sua natureza, onde só encontramos o fruto do seu espírito. Ele quer ser amado por nós, mesmo sabendo que temos o livre-arbítrio de rejeitá-lo. Isso realmente é amor. Estamos nos aproximando do fim dos tempos. Devemos olhar para Israel. Israel é o relógio do Eterno. Não há um dia sequer no mundo inteiro sem as notícias de Israel na TV, nas rádios e nos jornais. Ora, mostra que há um bom na tecnologia de Israel, mas na maioria das vezes são mesmo as cenas intermináveis do conflito árabe e israelense. As profecias estão se cumprindo rapidamente e a Bíblia nos mostra isso, a redenção eterna, o Tikkun Olam. Até a natureza clama e chora pela volta de Yeshua, pela redenção, pela paz. Quanto mais a nós, os seres humanos. Clamamos pela paz por um reino justo do Eterno. O nosso Pai que está no céu
santificado é o teu nome, venha o teu reino. Orou Yeshua. Esse reino começa dentro de nós. Mas pelo fato de começar dentro de nós, não quer dizer que já estamos usufruindo plenamente de todas as suas bênçãos. Ainda há muitas outras coisas que vamos encontrar no milênio. Quando aceitamos a Yeshua HaMashiach no nosso coração e nossa vida, arrependendo dos nossos pecados, passamos a ter uma vida na pessoa dele. Simplesmente estamos sendo convidados a sair do Egito. Agora há uma longa caminhada, um deserto pela frente, exatamente como relata a Torá. Quando o povo hebreu foi liberto da escravidão do Egito em direção à terra de Canaã, se antes os nossos pés estavam amarrados com correntes do pecado e as maldição familiar presa no sistema do mundo, agora na pessoa do Mashiach estamos libertos da escravidão do pecado pela graça do Eterno por meio da obra redentora do seu Filho Yeshua. Da mesma forma que o povo hebreu passou por grande provação e dificuldade, atravessando o deserto, nós também, após ser libertos por Yeshua, passamos por dificuldade e provação nessa vida. A direção é que o nosso caminho já foi traçado, já estando na estrada da salvação com a bússola na mão. Agora cabe a nós caminharmos, marcharmos rumo à terra de Canaã celestial. Ninguém mora nesta terra, ninguém morando nesta terra, vivendo no paraíso, pois ainda não fomos arrebatados. Temos agora um espírito recriado à imagem do Eterno, uma alma, mente e emoção, para ser restaurada, um corpo que é corruptível, que envelhece cada dia, que precisamos de ser tratado e curado. Não é exatamente isso que acontece com cada um de nós, que tem processado a fé em Yeshua? Temos a obra da cruz, mas temos também a palavra que traz vida, bênção. A realidade é que Yeshua nos ama. Embora estejamos ainda no deserto do mundo, temos a certeza que Ele, Yeshua, o Redentor, nos guarda para uma vida de glória e eterna. Até que chegamos lá, ainda há muito que lutar. O tema principal da Parashá Ekev, prosperidade através da obediência, propósito e a prova no deserto, o perigo da autossuficiência, o pecado do bezerro de ouro, as novas tábuas da lei, a circuncisão de coração, as bênçãos e a obediência. Deuteronômio 7, verso 12, diz assim: Será, pois, que se ouvindo este juízo os guardareis e fizeres, o Eterno teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais. Prosperidade através da obediência. Esse tema conecta a obediência aos mandamentos de Elohim com receber as bênçãos. Elohim promete prosperidade, saúde, vitória sobre o inimigo, a quem guarda a Torá. Essa prosperidade não só é automática, senão é resultado de uma vida comprometida com a santidade e a fidelidade aos mandamentos do Eterno. Elohim também adverte sobre a eliminação e as práticas da idolatria, a importância de confiar em seu poder para obter a vitória. Mostra a verdadeira prosperidade provém da obediência e ser fiel.
Propósito da prova no deserto. Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que diz assim: E te humilhou, te deixou ter fome, e sustentou com maná, para dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno. Essa frase da Torá foi repetida por Yeshua. As provas no deserto representam o processo de refinamento espiritual. Elohim utiliza essas experiências para purificar o coração, ensinando-nos a dependência e a humildade. O deserto é uma metáfora, um momento vazio de nossa vida, onde aprendemos que não só de pão vive o homem, senão de toda a palavra que procede de Elohim. Através das provas somos moldeados para confiar em sua provisão e direção, desenvolvendo uma fé mais profunda e uma relação mais cercana com o nosso Criador. Deuteronômio 9,16 diz assim: E olhei, e eis que haveis pecado contra o Eterno, vosso Elohim. Vos tinhas feito um bezerro de fundição, sendo-vos desviaste do caminho do Eterno, que vos ordenara. O pecado do bezerro de ouro reflete a constante luta humana entre seguir a Elohim e cair na idolatria. Esse episódio nos ensina que o ser humano busca substituir tangivelmente a Elohim, confiando no visível e material. Sem embargo, Elohim, em sua misericórdia, oferece novas oportunidades para voltarmos a Ele. Trabalhemos em remover esses ídolos internos dentro do nosso coração, recordando que sempre existe a possibilidade de restauração e que podemos arrependermos sinceramente e voltarmos ao caminho do Eterno. A circunstância do coração. Deuteronômio 10, verso 16, diz assim. Deuteronômio 10, versículo 16, diz assim: Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A circuncisão do coração. A circuncisão do coração, desde uma interpretação messiânica, aponta a transformação espiritual que Yeshua traz em nossas vidas. Não só se trata de uma obediência externa, mas também um câmbio profundo interno, onde o Messias corta a dureza do nosso coração e nos dá um novo espírito para seguir a Elohim com sinceridade, através de Yeshua, que cumpre a promessa de renovação interna, permitindo-nos amar e atender a obediência ao Eterno, com um coração alinhado com a vontade perfeita do Eterno. Israel como um povo santo. A Parashá Ekev continua uma série de discursos de Moisés ao povo de Israel. Antes de entrar na terra prometida, se centra nas bênçãos que Elohim promete como consequência à obediência a seus mandamentos, assim como a advertência sobre a consequência de esquecer, de olvidar, de esquecer que em o tempo de prosperidade, Elohim lembra a Israel como o sustentou durante anos no deserto e como, apesar das suas rebeliões, sua misericórdia prevaleceu. Devemos não esquecer, porque muitos, quando
consegue o que quer, consegue bênção, consegue dinheiro, consegue seus carros, consegue prosperidade, esquece de Elohim. Faz do seu dinheiro o seu Deus, esquecendo que no momento mais difícil Elohim esteve aí. Então essa é a advertência. Deuteronômio 7, verso 6. Deuteronômio 7, verso 6, que disse assim: Porque o povo és ao Senhor teu Deus, o Eterno teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos sobre a terra que a terra há. Israel como um povo santo. Elohim chama Israel a ser um povo santo, apartado para ele. Ao entrar a terra prometida, Israel não deve misturar com as nações paganas, nem adotar os seus costumes idólatras. Elohim nos eligiu não por sua grandeza, senão por seu amor e fidelidade. O pacto com seus pais, com Abraão, com Isaque e Jacó. Israel deve destruir toda a idolatria e manter a pureza de fé para viver em santidade. Elohim promete bênçãos e proteção e o câmbio de fidelidade e obediência aos seus mandamentos. Então que devemos nos apartar de idolatria, não sentar nas rodas dos escarnecedores, ser luz para eles. Não que nós, muitos deixam que o povo do mundo nos leva para as coisas dele, para as idolatrias. Naquele intuito, eu vou ganhar ele para Yeshua. Não, isso não. É você que tem que dar o seu exemplo, que ser a luz. Deuteronômio, verso 8, do 17 ao 18, diz assim: E diga no teu coração, a minha força e a minha fortaleza do meu braço me adquiriu este poder. Antes que lembrara do Eterno teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, como se vê nesse dia. Elohim, provedor de prosperidade. Elohim lembra a Israel que toda a prosperidade na terra prometida vem do Eterno. O Eterno ensinou no deserto, dando-lhes o maná. Não deve depender das suas próprias forças, senão da provisão constante do Eterno. Ao entrar na terra prometida, deve lembrar o seu êxito, que não provém do seu próprio poder, senão do Eterno, que dá a força para obter riqueza. Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá força para poder trabalhar cada dia. Esquecer a verdade pode levar ao orgulho, à desobediência, resultado da perda das bênçãos que o Eterno ha prometido a cada um de nós. Então, a obediência é fundamental na vida do cristão. Deuteronômio 10:16 diz assim: Se dai, pois, o prepulso do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A circuncisão do coração. Elohim chama a Israel não só a cumprir os mandamentos de maneira externa, também a circuncidar o coração, é dizer, viver uma relação sincera e profunda com o Eterno. Isso significa amar a Elohim com todo o nosso ser e temê-lo e caminhar em seus caminhos. Na circuncisão,
de coração representa a transformação interna que leva à verdadeira obediência. Não se trata de cumprir leis, senão de fazer, com um coração renovado, cheio de amor e devoção ao Criador. Reflete a fidelidade genuína ao Eterno. A Parashá Ekev trata de uma relação entre a obediência a Elohim e a bênção prometida. Israel é lembrado da importância de não esquecer a Elohim em tempos de prosperidade e de manter uma dependência constante nele. Aunque Israel ha falhado em o passado, Elohim mostra a misericórdia e renova o seu pacto e a chamada final para amar a obediência não só externa, também requer uma devoção interna, profunda, sincera, refletindo o caráter de Elohim em nossas vidas. A realidade espiritual na Terra Prometida. A Parashá Ekev reflete a viagem espiritual de cada crente até a madurez na fé. A obediência na Torá não só é uma circunstância de seguir, regra, também um processo de transformação interna que leva uma relação mais sincera com Elohim. As provas no deserto simbolizam os desafios pessoal que enfrentamos, desenhado para ensinar a dependência e a humildade. O chamado a amar a Elohim e buscar uma vida alinhada com a vontade do Eterno em nossas vidas, em cada dia. Deuteronômio 7, verso 6. Porque o povo é santo ao Eterno, teu Deus. O Eterno, teu Deus, te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos de sobre a terra que a terra há. A terra prometida e a vida espiritual. A terra prometida pode ver com uma metáfora, uma plenitude espiritual que Elohim deseja para cada crente. Não é só um lugar físico, também um estado espiritual de comunhão com o Eterno. Para entrar nesse lugar de plenitude e requer obediência e fé. Assim como Israel necessita expulsar as nações idólatras para herdar a terra prometida, nós devemos expulsar de nossas vidas aquilo que nos deixa longe do Eterno. O egoísmo, o orgulho, os ídolos internos que nos obstaculiza nossa comunhão com o Criador. Tudo que nos deixa longe do Eterno, nossa comunhão com Ele, devemos distanciar disso. O que te deixa longe do Eterno? Não te deixa você orar, não te deixa você ler a Bíblia, não deixa você ter comunhão com o Eterno. Afasta. Deuteronômio 8, verso 3. E te humilhou e deixou ter fome, e sustentou com maná. Tu não o conheceste, nem os teus pais o conheceu, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno, viverá o homem. O provedor de prosperidade. Deuteronômio 8, 1 ao 20. As provas de Israel, que Israel enfrentou no deserto, um processo de refinamento espiritual. Cada desafio foi uma oportunidade para aprender e depender completamente de Elohim. Assim mesmo, os desafios que enfrentamos em nossa vida não são obstáculos, sim oportunidade para crescer espiritualmente, cercar a Elohim. O maná que simboliza o sustento divino nos ensina que podemos viver só
viver solo do material, mas também a nossa verdadeira vida provém da palavra do Eterno, que nutre e transforma a alma. Muitas pessoas estão com depressão porque tem falta, tem sede da palavra de Elohim e não sabem. Então, por que estamos nós para ser luz, para levar essa palavra do Eterno a todas as nações, a toda criatura? Deuteronômio 11, verso 1, diz assim: Amarás, pois, o Eterno teu Deus e guardarás a sua observância, os seus estatutos, o seu juízo e os seus mandamentos todos os dias da sua vida. Transformação interna. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, do 11 ao 7. A circuncisão de coração é uma metáfora, uma transformação espiritual que Elohim busca em nós. Não se trata só de uma obediência externa aos mandamentos, mas também uma purificação interna. O coração circuncidado simboliza um coração que ha sido despojado das capas da dureza e rebeldia. Um coração que está aberto à influência de Elohim. Esta transformação interna é a base de uma verdadeira relação com o Criador, que em nossa vida, em nossas ações, são um reflexo de um coração cambiado, de uma mudança de coração. A Parashá Ekev nos ensina que a viagem à plenitude espiritual refere à purificação e à transformação interna. A prova aos desafios não são castigos, senão oportunidade de crescimento espiritual. O verdadeiro Ekev de nós é nossa obediência, não só as bênçãos espiritual, material, senão também transformação em nosso coração, em nossa alma. Esse processo nos leva a viver com tempo santo, onde cada ato de obediência é uma expressão de amor, devoção a nosso Criador. A Parashá Ekev nos convida a refletir sobre a obediência aos mandamentos de Elohim, não só como um dever, também como um caminhar até a transformação pessoal e espiritual. Esta lição nos aplica diretamente em nossa vida diária, transformando-nos que cada ato de fidelidade tem um impacto em nossa relação com Elohim. Os desafios que enfrentamos é oportunidade para crescer em nossa dependência e viver em santidade na palavra de Elohim. Em João 14:15 diz: Se me amais, guardai meus mandamentos. O amor e a obediência em ação. Deuteronômio, capítulo 7, do 1 ao 26. Os mandamentos de Elohim revelam como amar a Ele, ao próximo, e amar a Elohim implica obedecer seus mandamentos, dedicando a nossa vida e o nosso serviço, refletindo a sua santidade. Amar ao próximo significa cuidar a lo mais com compaixão e justiça. Israel foi chamado a ser um povo santo, separado para manifestar este amor através da obediência. Como crente, também somos chamados a refletir a santidade de Elohim, amando ao nosso Criador e aos demais, seguindo os mandamentos que nos deu o Eterno. 1 de Timóteo 6, verso 17 diz assim. Verso 17 diz assim: Manda aos ricos deste mundo que não seja altivo,
nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em o Eterno que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozar-nos. La fonte de todas as bênçãos. Deuteronômio do 1 ao 20. Elohim nos ensina a prosperidade verdadeira não provém só do trabalho humano, mas também de bênção e provisão. Como crente, devemos lembrar de todas as bênçãos, seja material ou espiritual, vem do Eterno. Nossa responsabilidade é obedecer os seus mandamentos, viver em gratitude e dependência da provisão de Elohim. Elohim nos pede que não carregamos orgulho ao pensar em nossa riqueza. Provém só do nosso esforço, mas reconhecer a mão do Criador em toda as nossas bênçãos que Ele nos dá. Ele nos pede que não enchemos de orgulho de pensar que a riqueza que provém vem do nossos esforços, mas sim do Eterno. Mateus 5, verso 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verá ao Eterno. Um coração transformado. Deuteronômio, capítulo 10, verso 11 ao 12. A circuncisão de coração é um chamado à transformação interior profunda. Elohim nos pede eliminar tudo aquilo que endurece o nosso coração, a sua vontade. Isso implica deixar atrás o orgulho, o egoísmo, o pecado e viver com um coração sensível à sua voz. A vida do crente, isso traduz uma relação íntima e sincera com Elohim, guiada pelo amor à obediência. Esse processo é contínuo e nos leva a refletir o caráter em todas as nossas ações diárias. A Parashá Ekev nos ensina que a vida espiritual é um processo contínuo de crescimento, transformação. A obediência a Elohim não só afeta a desobediência a Elohim não só afeta a nossa ação, senão também moldeia a obediência a Elohim. Não só afeta a nossa ação, mas também moldeia o nosso coração e nossa mente. Ao enfrentar as provas com fé, permite Elohim transformar o nosso ser interior. Podemos viver uma vida de maior integridade e santidade. A verdadeira espiritualidade prática radical implica esses princípios em nosso dia a dia, refletindo o caráter de Elohim em nossas decisões e relação com o Eterno. Yeshua na plenitude da Torá. A Parashá Ekev oferece uma profunda conexão com Yeshua, o Messias. A obediência à Torá e as bênçãos prometidas são um reflexo do caminho de redenção e transformação que Yeshua nos oferece. Ele é a manifestação da Torá viva, e o cumprimento das promessas feitas a Israel, a restauração de uma relação entre Elohim e seu povo. Através de Yeshua se revela o verdadeiro propósito da obediência e a redenção. Efésios 5, verso 27 diz assim: para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas,
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Yeshua na plenitude da Torá. Deuteronômio 7, do 1 ao 26. A santidade de Israel antecipa a plenitude alcançada em Yeshua. Quem na estatura do varão perfeito, como o Messias Yeshua encarnou a santidade de Elohim ao cumprir a Torá de maneira perfeita, através da sua vida e morte, ressurreição, Yeshua nos mostra o caminho para viver em completa obediência e amor ao Pai. Ele transforma a nossa vida para que refletimos essa santidade e nos guia a amar a Elohim e ao próximo. Em Yeshua alcançamos a verdadeira unidade e plenitude espiritual. Mateus 5, verso 17. Não penseis que há venido para abrogar a lei e os profetas. Não há vindo para abrogar, mas para cumprir. Yeshua na plenitude dos mandamentos. Yeshua veio a mostrar a plenitude dos mandamentos, ensinando que a verdadeira prosperidade vai mais à frente do material, mais enraizada na obediência, Elohim e o amor ao próximo. Ao afirmar que viver os mandamentos desde o coração é a clave para uma vida abundante, Yeshua revelou que amar a Elohim com todo o seu ser e amar ao próximo é cumprir a Torá. Em Yeshua encontramos a verdadeira prosperidade que provém de viver em harmonia com a vontade do Eterno. Colossenses 1 ao 15. Yeshua é a imagem de Elohim invisível, é o primogênito de toda a criação. A imagem invisível de Elohim. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, do 11 ao 7. Elohim proíbe a idolatria, adverte ao povo não adorar imagem ou criar subtítulo de sua presença. Em Yeshua vemos a culminação desse ensino. Yeshua é a imagem de Elohim invisível, que nos mostra o caráter e a conduta que devemos levar. Yeshua nos guia a uma relação direta, sem intermediário falsos, com o Pai. A idolatria se combate ao centrar nossa devoção em Yeshua, quem revelou a plenitude, a vontade de Elohim, guiando-nos a adorar em espírito e em verdade, sem desviar de sua palavra. Parashá Ekev revela a verdadeira obediência e bênção de encontrar em Yeshua o Messias. Ele é o cumprimento da promessa de Elohim. É a fonte de nossa redenção e transformação. Através de Yeshua experimentamos uma vida renovada em espírito, que nos permite a caminhar em santidade e comunhão com o Eterno. Sua vida e morte e ressurreição nos mostram o caminho à plena realização do propósito divino. Leva-nos a uma relação profunda com o nosso Criador. Yeshua e na plenitude e os mandamentos da Torá. 4 princípios espirituais que devemos ter. Obedecer o Eterno para receber as bênçãos. A obediência à Torá traz bênção em nossa vida. Reconhecer que tua própria prosperidade espiritual e material depende de tua fidelidade e a vontade de Elohim. Em lugar de atuar com autossuficiência,
aprendemos a depender completamente do Eterno. Segundo, viver em santidade mediante a separação. Deuteronômio 7, verso 6. Toma a decisão de separar-te das influências que te distancia de Elohim, e examinar sua vida e eliminar qualquer ídolo, prática ou relação que não esteja alinhada com a vontade do Eterno. Dedica a sua vida em viver com um povo apartado, com um povo separado, prometido com santidade. Terceiro, reconhecer a Elohim como fonte de prosperidade. Deuteronômio 8, verso 18. No tempo de êxito, lembra que Elohim é quem te dá o poder para prosperar. Não caia na trampa do orgulho. Viver em gratitude e humildade, reconhecendo que todas as bênçãos provêm do Eterno. Não te esqueça da dependência e a provisão que o Eterno nos dá. 4. Confiar na provisão diária de Elohim. Deuteronômio 8, verso 3. Aprender a depender de Elohim cada dia, reconhecendo que Elohim é quem provê para a nossa necessidade. Abandonar as ansiedades pelos recursos materiais e confiar que a provisão diária alimenta teu espírito com a palavra de Elohim, que é do verdadeiro sustento. Lembra que a nossa mente, que devemos pensar positivo, não negativo. Quando pensamos positivo, tudo flui em nossas vidas. Porque quando colocamos o Eterno primeiramente em nossa vida, tudo o Eterno provê. Na Haftará de Isaías, Isaías 49, 14, 51 a 3. Verso 19. Pois, quanto aos teus desertos, lugares desolados e a terra destruída, será agora estreita demais para os seus moradores. Os que te devoram se afastarão para longe de ti. O Israel de hoje já é um milagre real. Quem visita Israel pode constatar o desenvolvimento, a tecnologia, o alto nível das suas universidades. Uma qualidade de vida muito superior à vivida pelos seus vizinhos. Viajando pelo deserto da Judeia, Samaria e Negev, podemos ver a plantação de laranja, melão, banana e muitas outras frutas, além das naturais, tamareira, escavada, areia do deserto, importando a terra e regando as plantações pelo sistema de gotejamento com a escassa água do rio Jordão. Já seria um milagre predito pelo profeta. Os profetas Jeremias 29, verso 5 e Isaías 32, verso 15. Já havia dito que o deserto de Israel seria transformado em um pomar, um bosque para o mundo. Eu mesmo presenciei isso pela primeira vez enquanto, em 1984, estudando em Alemanha, precisamente em Dessenfort, havia uma banda de frutas de frente ao meu apartamento. Lá estava escrito sobre o monte de laranja de Israel. Lembro-me que comprei alguma delas e glorifiquei ao Eterno, pois sabia que elas vinham do deserto de Israel, outrora assolada em 1993. Visitei Israel pela primeira vez e pude constatar, naquela época, várias plantações de frutas cítricas no deserto, perto do Mar Morto. Hoje, Israel é um grande produtor e exportador de frutas cítricas para o mundo. Os profetas falaram por o Eterno que ele é fiel. Veja, verso 22 ao 23. Ralei ao povo: trarão aos teus filhos os que de Sião
nos braços das tuas filhas. Serão levados sobre os ombros, lembrarão os pós os seus pés, e saberão que eu sou o Eterno, pois ele não será confundido. Há uma lógica quando Deus espalhou o seu povo até os confins da terra, e a mesma lógica irá funcionar para Deus trazer o seu povo de volta à terra de Israel. O motivo da dispersão do povo judeu pela nação deu por sua desobediência ao princípio da Torá, quebrando o pacto e aliança. Deus é soberano e fiel. A sua própria palavra, ele diz, não fará retorno ao povo, a Israel por mérito nenhum, judeu, mas por fidelidade à sua palavra e por seu amor externo, por este pacto, assim que os judeus voltarem ao princípio vivo da Torá, Deus os trará de volta a Israel. Isso é muito lógico. Se o motivo da dispersão foi a desobediência, então obedecerem serão trazidos de volta. Mas aqui resultou uma opinião muito pessoal. Após a fundação do Estado de Israel, há 60 anos, os judeus voltaram e estão voltando cada dia para essa terra, os seus ancestrais. Isso é uma realidade, provando a fidelidade do Eterno. Sobe que 70% dos judeus que hoje vivem em Israel são leigos, e muitos deles não reconhecem nem vivem os princípios da Torá. Muitos são ateus, outros são aptos à religião orientais. Como poderão esses judeus receber o Messias? Nem eles crêem. Se Paulo é o profeta, diz que Israel será salvo, confessará o seu reino para que o Messias volta, então podemos deduzir que quanto mais os judeus messiânicos houver judeus que creem em Yeshua, o Messias de Israel, mais perto estará o grande dia do Eterno. Assim podemos dizer que é bom. Provavelmente haverá ainda um grande êxito, quanto judeus messiânicos, hoje espalhados pelo mundo, voltarão à nação de Israel, somando-se aos que já vivem, dando testemunho da sua fé. Se Paulo diz em Romanos que todo Israel será salvo, podemos deduzir que pelo menos 50% dos judeus vivem em Israel crerão no Messias, ou 100% do remanente já existe. Não sabemos ao certo, mas cada dia estou mais convicto que um Israel incrédulo e uma maioria não trará o Messias de volta. Nem mesmo o pequeno percentual dos judeus nas várias denominações ortodoxas poderá trazer o reino messiânico. A grande lógica é que a responsabilidade recai sobre os judeus messiânicos, pois serão os únicos por meio dos quais as profecias se cumprirão cabalmente para a volta do Messias seja uma grande realidade. Isaías 51, 5, verso 7. Perto está a minha justiça, venha saindo a minha salvação. Não temeis o opróbrio dos homens, nem os turbeis pelas suas injúrias. A volta do Messias é uma questão de soberania, do juízo, da justiça do Eterno. Assim se contempla a salvação, já está próximo o dia da redenção de todas as coisas. Não devemos temer, mas ter consciência que ainda há muito tempo de fazer prol do reino, antes do retorno do Messias. Restauração já, diz o
Mateus Andona. Esta última leitura foi feita, da Haftarah foi feita por nosso rabino Marcelo Guimarães. Shalom, shalom, até a próxima semana com a nossa paraxá, com a nossa próxima paraxá. Shalom e bendiciones a todos.